Arumã nasceu em Minas Gerais, morou também com a família no Espírito Santo e aos 13 anos já dava aulas particulares, o que se chama ser explicadora. Preparava alunos que quisessem reforço. Sua formação é em design. Na graduação trabalhou já como professora, tanto na esfera estadual quanto em escolas particulares. Trabalhou também na Prefeitura de Vitória, em agências como design. E nesse momento, quando terminou o seu contrato com a Prefeitura de Vitória, enviou currículos para escolas de curso técnico e assim começou a trabalhar como professora de desenho técnico, preparando alunos para o mercado de trabalho. Surgiu a oportunidade de fazer a prova de concurso para o IFAM no campus Presidente Figueiredo. E quando chegou ao campus, se deparou com a realidade de trabalhar com alunos da zona rural. E esse foi um choque inicial de trabalhar com o nível médio integrado. Até então, só havia trabalhado com o pós-médio e preparando alunos para concurso. Então, tudo foi uma adaptação, entender a realidade do Amazonas, o ritmo dos alunos, perceber que não era só treinar o aluno para o mercado de trabalho, e sim era necessário refletir a condição desse aluno e o papel do professor em sua formação. Arumã já tinha algum entendimento a esse respeito, mas com a entrada no mestrado em ensino tecnológico, esse entendimento se elevou um pouco mais. Então, o mestrado já foi um caminho que vinha acontecendo. As inquietações foram aumentando pouco a pouco. E chegar ao IFAM, campus Manaus Distrito Industrial, vindo transferida de Presidente Figueiredo, também foi uma adaptação à realidade local. Trabalhar ao mesmo tempo com a graduação, com o ensino de jovens e adultos, o ensino médio integrado, subsequente, foi um desafio de compreender a dinâmica das turmas e cada vez mais tentar motivar os alunos a se envolverem nas disciplinas que ministrava. Nesse momento, Arumã talvez teve que mostrar o seu lado mais humano, mais solidário do que acadêmico, de motivar o aluno, de envolvê-los na sua disciplina. Então, a relação professora-aluno mostra um compromisso que Arumã tem com esses alunos. O entendimento de que ser professor é muito mais abrangente, que há o papel social do professor como exemplo para aquele aluno. Então, Arumã se preocupa muito com aquilo que fala em sala de aula. Isso também foi uma mudança de percepção para si. Quando chegou ao IFAM, pensava exclusivamente na preparação para o mercado. Mas a prática, o cotidiano, talvez tenha mudado esse pensamento que Arumã tem a respeito de educar. Quanto aos investimentos, as motivações, as escolhas, as renúncias, Arumã, em muitos momentos, teve que renunciar a estar em casa com os filhos em prol de seu desenvolvimento profissional. Se viu mais preocupada com o aluno do que com a própria família e reconhece o quanto a cada fim de semestre se preocupa com seus alunos e transmite isso a eles. Diz que ser professora é também aprender com os alunos e que aí está o compromisso de ser professor, sendo um dos maiores investimentos que ela diz fazer. Quanto à família, nós temos a influência do pai. Ela diz que talvez o pai tenha sido a figura que mais a impulsionou a estudar, justamente porque o pai se opunha ao estudo. Ele sempre dizia: para que você vai estudar? Você tem que trabalhar. Chegou ao ponto de montar uma loja para Arumã e dizer: não precisa mais estudar, vamos trabalhar, você já tem sua loja, não tem por que ficar estudando. E mais ou menos ali por volta do 2º ano do ensino médio, quando o pai deu a loja para Arumã, ele falou: não precisa mais, você já tem sua loja. E a mãe falou: não, continua, você tem boas notas, vale a pena terminar. Depois, se você não quiser fazer mais graduação, não precisa fazer. Continua e vai trabalhar no que tu queres. E nesse período, após finalizar o ensino médio, Arumã ficou mais ou menos 6 anos sem estudar. Quando, conversando com uma amiga, disse: por que você não volta a estudar? Você é tão inteligente, vale a pena. E ela: tá bom, vou fazer o vestibular, vou fazer de qualquer jeito, mas fez de forma despretensiosa e passou. Teve sucesso e entrou na graduação, é bacharel em design. E até então ela não pensava em ser professora, mas ali naquele momento de se ver
tendo que terminar uma graduação, tendo que custear os estudos, foi dar aula sim na esfera estadual e municipal. Nesse momento em que ela concluiu o TCC, o pai decidiu assisti-la. E talvez foi o momento em que Arumã se viu num dos pontos mais importantes da sua formação. Porque ao invés de o pai a despertar para o estudo, foi ela que o despertou. Mais ou menos depois de 2 anos em que ela apresentou o TCC, o pai faleceu. Então foram 2 anos em que eles puderam conversar e ele se interessou em estudar. Eles estudaram juntos em casa, ele já doente. Então, ao invés do pai despertar a filha para o estudo, a filha que despertou o pai. E talvez tenha sido ele, sim, a figura que mais a impulsionou a estudar. Quanto à formação e aos sentidos de trabalho, ela fez ainda 2 pós-graduações, uma em Administração e Marketing e a outra em Educação à Distância, antes da entrada no mestrado em Ensino Tecnológico no IFAM, o que a fez repensar se é de fato o que ela deseja, ser professora. E segundo, a fez enxergar o mundo de outro modo. A rotina mudou em casa, mudou no trabalho. Estar estudando e trabalhando provocou a cada dia uma reflexão e ressignificações. Talvez tenha sido o momento que a Arumã pensou o viés social da docência e também repensou as suas concepções, pensou o mundo do trabalho e não o mercado de trabalho. Talvez refletir em uma formação integral, mais humana, e sempre tornar-se exemplo ao seu aluno. Para si, os sentidos do trabalho estão muito no campo da reflexão. Mais do que um conhecimento técnico, Arumã deseja formar o aluno com capacidade de pensar, de refletir, de criticar, porém de forma consciente. Ver seu aluno ter sucesso, estar grata por contribuir com a formação do outro, formar-se nesse processo e reconhecer que a formação do aluno deve estar orientada para a cidadania e para a vida.